Hoje na live nós vamos falar 15 minutos sobre a síndrome do pânico e como a hipnose e a neurolinguística trata isso, eliminando da vida das pessoas ou então fazendo a vida das pessoas ficar suportável, mesmo tendo alguns momentos que possa sentir alguma coisa relacionado à síndrome do pânico. Já atendi muitas pessoas com síndrome do pânico que chegaram até mim falando: eu tenho a síndrome do pânico. Eu tenho, nossa, tudo, né? Depressão, síndrome do pânico, TDAH. O pessoal vem com uma listinha, principalmente porque geralmente para a pessoa procurar hipnose ou PNL, neurolinguística, um terapeuta de PNL, ela geralmente passou por outras terapias. E é muito comum o tradicional, o psiquiatra ou psicólogo, ele dar esses nomes para as coisas, para os transtornos. E isso é horrível. Por quê? O que é a síndrome do pânico? É um conjunto de sintomas. Então, se você tem esses sintomas, você pode ser diagnosticado com síndrome do pânico. E muitas pessoas vão no psiquiatra, no psicólogo e são diagnosticados com síndrome do pânico. E o psiquiatra, o psicólogo, ele ensina para a pessoa como ter síndrome do pânico. Ele diz todos os sintomas possíveis da síndrome do pânico. E a pessoa então diz: ah, esse eu tenho. Aí, ó, viu? Ó, eu sabia disso. Então a pessoa sai de lá falando: nossa, esse cara é muito bom. Ah, mas esse outro sintoma eu não tenho ainda. Ou tive só uma outra vez. Ah, acontece, é normal. Agora, isso aqui acontece depois? A pessoa agora já sabe os outros sintomas que ela pode ter para ter mais a síndrome do pânico ainda. E conscientemente pode não parecer fazer sentido isso. Só que como eu falei para vocês, a linguagem do nosso inconsciente, ela não faz sentido. Muitas coisas que o nosso inconsciente não faz sentido. Por quê? Qual é o objetivo do nosso inconsciente? Sempre falo nas lives, vou continuar repetindo forever and ever, é nos manter vivos. Então, se nós estamos fazendo algo que nos mantém vivos, o inconsciente vai começar a fazer ou vai nos manter fazendo aquilo. Então, quando ele tem outros sintomas da síndrome do pânico, muitas vezes inconscientemente a pessoa começa a fazer aquilo justamente para ficar mais na síndrome do pânico ainda. Não gosto desses diagnósticos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa fala eu tenho síndrome do pânico, é o seguinte: o nosso inconsciente, ele não quer perder nada. Ele não quer perder nada, ele quer ter. Ele quer ter. Por quê? O que é ter para o nosso inconsciente? É uma coisa bem simples. Nosso inconsciente, ele é bem legal. O que é ter para o nosso inconsciente? Ter é ter energia, porque é isso que o nosso inconsciente recebe, certo? E aí o nosso inconsciente, quando ele faz algo, ele recebe energia. O nosso cérebro funciona por energia. É isso que ele recebe. Qual é a função do nosso inconsciente? Nos manter vivos. Como que ele nos mantém vivos? Ele sabe que enquanto ele estiver recebendo energia, nós estamos vivos. Ou seja, ele quer ter energia. É isso que importa para ele. Para o nosso inconsciente, o que importa é ter energia. Não importa se essa energia ele vai receber com um comportamento que conscientemente a gente considera ruim ou um comportamento que conscientemente a gente considera bom. Para o inconsciente, não importa. Ele quer receber energia e ele vai continuar repetindo aquele comportamento porque nos mantém vivos. Então, se isso nos mantém vivos, é bom, diz o nosso inconsciente. Ele quer ter. Quando uma pessoa chega numa sessão e alguém diz, o profissional diz: olha, você tem síndrome do pânico? A pessoa pensa: meu Deus, eu tenho síndrome do pânico. Só que pro inconsciente é assim: opa, tenho síndrome do pânico. Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque para o nosso inconsciente, tudo que ele está fazendo que nos mantém vivos é bom. Se o nosso inconsciente acredita que tem síndrome do pânico, e é isso que está fazendo a gente vai ficar vivo, ele vai querer continuar tendo síndrome do pânico. Então, uma das primeiras coisas que eu faço atendendo pessoas que chegam com os diagnósticos é fazer o seguinte: olha, esquece a palavra tenho. Mas o que eu falo então em relação ao síndrome do pânico? Olha, se você não consegue parar de falar eu tenho, fala eu tenho ainda. Inclui a palavra ainda. Que o ainda, ele dá uma ideia de movimento neurolinguisticamente falando para o inconsciente, que aquilo lá ele tem ainda, mas em algum momento não vai mais ter. Ou o ideal, me diz exatamente o que você sente,
que fez esse profissional, ou você mesmo se diagnosticando no Google, acreditar que tem síndrome do pânico. Então aqui nós vamos chegar no que realmente importa na live, o que as pessoas sentem com a síndrome do pânico. Algumas coisas, são várias, né? Aí a pessoa vai dizer, olha, é que aconteceu tal coisa comigo, e depois disso, deu um trauma tão forte que toda vez que eu lembro daquilo, ou eu quero sair de casa, eu penso em sair de casa, eu tenho que fazer alguma coisa na rua, eu sinto como se tivesse uma bola na minha garganta. É um dos sintomas mais tradicionais, sim. É uma bola na garganta, um sufoco, que as pessoas chamam de sufoco, né? Então, muitas pessoas sentem que é como se tivesse uma bola na garganta. E muitos dos meus clientes, simplesmente com o fato de lembrar da bola da garganta, já começa a sentir a bola na garganta. Então, se você sentir a bola na garganta, agora fique tranquilo, porque essa bola que você pode sentir ou até mesmo ver internamente, ela vai começar a diminuir cada vez mais, e talvez você perceba que quanto mais eu falo, mais ela vai diminuindo, descendo, e ficando bem fácil de respirar isso. Pode respirar bem tranquilamente, tá bom? Tá respirando bem? Beleza. Então a pessoa sentia isso do sufoco, da bola da garganta, tá? Agora, então é um sintoma. Então eu falo para a pessoa, olha, então ao invés de falar que tem a síndrome do pânico, você fala, às vezes em alguns momentos eu sinto um sufoco quando eu quero fazer tal e tal coisa. Então isso já muda muita coisa neurolinguisticamente falando e já começa as transformações nas pessoas. Deixa eu ver aqui o que a Drica falou. Estou com vários amigos à minha volta com depressão. É muita gente. Chega a assustar. Ainda mais porque hoje é como se todo mundo tivesse depressão. Ontem mesmo eu vi no Instagram uma pessoa que diz sintomas de depressão. Sufoco, tristezas leves, sentimento de falta de sentido na vida, raiva, vontade de chorar. Tinha um leque de opções. Eu pensei, bom, estamos todos ralados, porque todos em algum momento vai sentir um desses sintomas. Ah, mas é que tem que ser pelo menos 3, 4, daí vem as regrinhas, né? Então, assim, o que a pessoa sente que é um sintoma que dizem que é de depressão ou de síndrome do pânico? Essa é a questão. Geralmente é um sufoco, ou uma vontade de ficar em segurança. Ou seja, a pessoa não quer perder o controle da situação. Então a pessoa ela imagina ir para a rua, imagina fazer algo, só que parece que ela não vai ter o controle do que vai acontecer. E ela não suporta perder o controle de tudo que acontece na vida dela. Essa é a grande questão. E às vezes acontece um trauma, um momento específico, onde ela perdeu o controle, ou por razão dela, ou por razões externas. A pessoa, quando aconteceu aquilo, ela não tinha o controle da situação, foi um caos total, ela perdeu o controle, e aí depois daquele dia deu um trauma tão forte que aquela pessoa, eu nunca mais quero não ter o controle de tudo na minha vida, ou seja, eu vou ficar sempre na minha casa. Então o que nós temos aqui? Vai no profissional, a pessoa vai dizer, tem síndrome do pânico. Para mim, a pessoa não tem síndrome do pânico. A pessoa teve uma cena traumática e agora ela tem um sintoma, algo que ela sente quando ela pensa em ir para a rua, e esse sentimento tem a ver com uma intenção positiva que o inconsciente dela está buscando para ela, e no momento que nós alterarmos o significado disso, ela vai conseguir imaginar ir para a rua e fazer o que ela quer. Então assim, é simples assim. Demetrios, é sempre simples assim? Não, às vezes não é tão simples assim. Então, teve algumas sessões que nós realizamos que nós eliminamos a síndrome do pânico em uma sessão. Algumas outras, nós tivemos que fazer um programa de PNL, um programa de hipnose com neurolinguística de 8 sessões. Na primeira sessão, nós tiramos o sintoma. Tinha uma cliente minha que imaginava como se tivesse uma porta na garganta. Essa porta fechava quando ela sentia uma angústia. Geralmente, ela sentia uma angústia quando ela imaginava algo que ela tinha que fazer, que teria a chance de dar errado. Ela não sabia que ela sentia essa angústia nesse momento. Foi na sessão que nós descobrimos o que fazia ela sentir como se a porta fechasse.
Não, mas ela disse pra mim, não, Demetrio, não tem nada. Ela estudava nos Estados Unidos e ela falou, um dia na biblioteca eu senti isso. E eu não tava pensando em nada. Tem certeza? Comecei a conversar com ela. E aí ela lembrou que ela estava lá estudando e lembrou do dia da prova e que se ela rodasse ia ser muito ruim para ela. E a porta fechou. Então esse foi o gatilho. Primeira sessão foi só para quebrar a porta. Foi até engraçado, né? Porque é metafórico. É metafórico. Essa é a linguagem do inconsciente. A primeira sessão foi apenas para quebrar a porta. Então ela já saiu de lá ficando bem. Depois as outras sessões foi para quê? Para ressignificar os gatilhos que ativavam a porta a fechar. Então é aquilo, gatilhos. Atendi uma pessoa que ela faz pouco tempo isso, quando ia dirigir, ela via uma imagem. Essa imagem que ela via mentalmente era um gatilho para travar ela. Alteramos a imagem, ela tinha criado a imagem. O que isso me diz? Se ela criou essa imagem que travou ela, é só nós alterarmos essa imagem para não travar ela. Não parece tão simples? Meu Deus! Por que meses e meses de sessões para fazer isso? Faz isso numa sessão. Com neurolinguística, hipnose e pronto. Pô, para mim é meio óbvio, entendeu? A gente fez isso, alteramos a imagem que ela mesma tinha criado. Se ela criou, isso significa que a mente dela é muito poderosa. É isso que eu falo, a pessoa atualmente é muito poderosa. Porque ela conseguiu criar uma imagem que te trava. Se isso não é poder, eu não sei o que é. A pessoa, é verdade, ninguém tinha dito isso. É porque as pessoas acham que isso é ruim, só que isso não é ruim. O significado que nós damos é ruim porque tu não dirige. Mas para o teu inconsciente, ele está arrasando. Ele criei uma imagem e a imagem trava a gente e a gente tá aqui vivo, né? Então para o teu inconsciente, ele tá feliz da vida. Ele tá lá fazendo festa. E aí conscientemente nós, você deveria dirigir, né? Como se fosse obrigado a dirigir. Não é obrigado a dirigir. Nem existia carro alguns séculos atrás. Ou seja, não é essencial para a nossa sobrevivência dirigir. Mas agora nós queremos, né? Então, todo esse poder que o teu inconsciente utilizou para criar essa imagem, nós usamos os mesmos poderes para alterar a imagem, para te impulsionar para algo. Você viveu algo, você deu o significado, esse significado está fazendo você ter um ou outro sintoma que as pessoas dizem que é síndrome do pânico. Nós alteramos isso, nós alteramos essa sensação e você para de ter esse sintoma que te levou à síndrome do pânico. Então a hipnose e a neurolinguística, uma das formas de se trabalhar é essa. Não parece simples conversando aqui na live? Agora, como é que... Pode ser simples, tá? Só que a aplicação não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque tem que saber qual é a linguagem do cérebro. E é essa linguagem que faz toda a diferença. Não adianta você chegar para alguém que tem uma fobia ou síndrome do pânico e falar, não, tá tudo bem, é seguro lá na rua, tem policiais lá na rua, tá vendo o chão é físico, não vai cair. Não adianta, porque não é uma questão que faça sentido. Tem que se comunicar com o cérebro, com o inconsciente, com a linguagem do cérebro. E essa é a linguagem da programação neurolinguística e da hipnose que se utiliza. Então é assim que nós tratamos. 34, deu já os 15, 20 minutos aqui. Se alguém tem alguma pergunta aqui, então ao vivo, estou à disposição. É um assunto extenso, poderia falar de diversas formas. Hoje eu falei sobre uma outra forma que nós tratamos isso com a hipnose e a PNL. E nós podemos ter outras lives sim, que eu posso falar de outras formas, tem várias. Bom, então se você tem alguma dúvida, conhece alguém, quer ajudar alguém, quer indicar para eu atender essa pessoa, pode ser via Skype, pode ser presencialmente, em Florianópolis ou em Porto Alegre, ou às vezes a pessoa vem, às vezes eu vou, enfim, atendo muito via Skype também. Essa pessoa que estudava nos Estados Unidos foi via Skype a maioria das sessões, então é bem eficaz. Tá bom? Eu estou à disposição. Nenhuma pergunta, muito obrigado a todos que estiveram aqui, que estão assistindo agora. Por favor, curtam, compartilhem, mandem mensagem para mim, porque isso serve como incentivo para continuar fazendo essas lives, que é levar
pílulas de conhecimento aí, talvez, né, em relação à hipnose e PNL para vocês e algumas questões comportamentais nossas, dos seres humanos. Tá bom? Boa tarde, então. Grande abraço. Até mais.